Muito bem, pessoal. Essa aula ela é dedicada a pensarmos sobre a fórmula dos compostos iônicos. Os compostos iônicos, como a gente já mencionou nos vídeos anteriores, eles são formados por uma atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Íon de carga positiva, cátion. Íon de carga negativa, ânion. Cátion mais ânion, ligação iônica. A somatória das cargas no composto iônico é sempre zero. Ou seja, mais 1 com menos 1, 0. Mais 2 com menos 2, 0. Mais 3 com menos 3, 0. A quantidade de cargas positivas nos cátions tem que ser igual à quantidade de cargas negativas nos ânions. Por isso que a somatória, esse símbolo é o sigma e significa somatória. Somatória das cargas igual a zero. Como fica a fórmula do composto iônico? Cátion na frente, ânion depois. Então sempre o cátion na frente e o ânion depois. Aqui nós temos alguns cátions. Sódio, cátion monovalente. Cátion é positivo, monovalente vale 1. Cálcio, cátion bivalente. Vale 2. Alumínio, cátion trivalente. Vale 3. Cloro, ânion monovalente. Oxigênio, ânion bivalente. Nitrogênio, ânion trivalente. Como fica a combinação entre sódio e cloro? Ora, o sódio tem carga mais 1. O cloro tem carga menos 1. Mais 1 com menos 1, 0. Então não precisamos multiplicar ninguém. Vai ficar simplesmente NaCl. O cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro. E acabou. Mais 1 do sódio, menos 1 do cloro, deu 0. Agora, se eu tiver o sódio ligado ao oxigênio, mais 1 com menos 2 não dá 0. Preciso multiplicar alguém. Quem? O sódio. Por quanto? Por 2. Porque ele vale mais 1. E para anular menos 2, preciso ter 2 átomos de sódio. Assim a fórmula dele fica Na2O. O óxido de sódio. O óxido de sódio é formado por 2 átomos de sódio ligados a um átomo de oxigênio. Se eu pensar no sódio ligado ao nitrogênio, o sódio é monovalente, vale mais 1. O nitrogênio é trivalente, vale menos 3. Preciso multiplicar alguém por um número. Quem? Por quanto? Sódio precisa ser multiplicado por 3. Então a fórmula dele vai ficar Na3N. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos pensar nas possíveis combinações do cálcio. O cálcio é um cátion bivalente. Vale mais 2. Vai se ligar com o cloro, que vale menos 1. Preciso multiplicar alguém. Quem? Agora é a vez de multiplicar o ânion. Então isso vai ficar CaCl2. 2 átomos de cloro ligados a um átomo de cálcio. Vamos ligar o cálcio ao oxigênio. Cálcio vale mais 2. Oxigênio vale menos 2. A soma das cargas deu 0. Não preciso multiplicar ninguém. Então isso vai ficar simplesmente CaO. Tudo bem? Agora vem uma possível complicaçãozinha. Mas preste atenção porque é fácil. O cálcio vale mais 2 e o nitrogênio vale menos 3. Mais 2 com menos 3 não dá 0. Vou multiplicar por quanto? Se você parar para pensar, eu vou ter de multiplicar o cálcio por um determinado número,
e o nitrogênio por um determinado número. E as cargas ao final dessa multiplicação por 2 e dessa multiplicação por 3 vão ter de dar zero. Puxa vida! Significa que a soma aqui e a soma aqui tem de dar zero? Significa que o número aqui e o número aqui tem de ser igual? Que número eu tenho em comum entre os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3? Eu tenho o número 6. Concorda? Porque na tabuada do 2 eu tenho o 6 e na tabuada do 3 eu tenho o 6. Então, o 6 é um múltiplo comum do 2 e um múltiplo comum do 3. Se eu pensar aqui, consigo transformar o mais 2 do cálcio em 6? Consigo. Basta multiplicar o cálcio por 3. Consigo transformar o 3 do nitrogênio em 6? Consigo. Basta multiplicar o nitrogênio por 2. Repara no seguinte: 3 átomos de cálcio para 2 átomos de nitrogênio. Não é muito bom que a gente fique usando a regrinha da cruz, como alguns professores ensinam, porque isso leva a uma confusão muito grande quando a gente aprende íons compostos. Então vamos entender assim: a soma das cargas tem de ser igual a zero. Se eu tenho 3 átomos de cálcio, 3 vezes mais 2 dá mais 6. Se eu tenho 2 átomos de nitrogênio, 2 vezes menos 3, menos 6. Agora vamos pensar para o átomo de alumínio. Alumínio ligado ao cloro, mais 3 com menos 1, não dá zero. Então eu preciso multiplicar alguém por um número. Quem por quanto? O cloro por 3. Então vai ficar alumínio, um átomo de alumínio, ligado a 3 átomos de cloro. Agora, se eu tiver o alumínio ligado ao oxigênio, puxa, é o mesmo problema que nós tivemos entre nitrogênio e cálcio. O alumínio vale mais 3 e o oxigênio vale menos 2. Vou multiplicar de maneira que entre 3 e 2 eu tenho quem? Tenho 6. Então, se eu multiplicar o alumínio por 2 e o oxigênio por 3, eu tenho a fórmula com a soma dando zero. Se eu pensar no alumínio com o nitrogênio, mais 3 com menos 3, isso dá zero. Então não tenho de multiplicar ninguém por nenhum número. Fica alumínio com nitrogênio. Tudo bem? Eu sei que pode parecer complicado a ideia de ligar um íon bivalente com um íon trivalente. Mas eu peço que você volte um pouquinho, tente ouvir mais uma vez a explicação e tente fazer você os seus exercícios, tá ok? No próximo vídeo a gente vai mostrar sobre íons compostos, como eu faço para elaborar a fórmula de íons compostos.